E se a Matrix não fosse um sistema externo, mas um estado mental coletivo? Quando falamos em Matrix, muita gente imagina controle tecnológico. Quando pensamos em controle, nossa mente muitas vezes nos leva a imagens de ficção científica. Imaginamos sistemas de vigilância onipresentes, drones patrulhando os céus ou algoritmos complexos ditando cada passo nosso. É uma visão de controle externo imposto pela força da tecnologia. Mas o controle mais eficiente não precisa de máquinas. Na verdade, ele é muito mais antigo, sutil e poderoso. Ele não opera de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um controle que não requer hardware, pois seu software está instalado diretamente em nossa mente. Ele dispensa a coerção física porque se baseia na autodisciplina, na aceitação voluntária das regras do jogo. Este é o paradoxo. O sistema de controle mais robusto é aquele que nos convence de que somos livres, enquanto seguimos um roteiro que não escrevemos. Ele não precisa de guardas quando cada um de nós se torna seu próprio carcereiro. Ele não precisa de aço ou silício. Precisa de crenças, hábitos e medo. Estes são os 3 pilares invisíveis que sustentam a arquitetura da nossa prisão mental. As crenças são o alicerce. São as verdades que absorvemos do nosso ambiente, da família, da escola, da cultura, sobre quem somos, do que somos capazes e como o mundo funciona. Crenças como eu não sou bom o suficiente, o sucesso é para os outros, ou é melhor não arriscar. Elas formam o mapa que usamos para navegar na realidade. Um mapa que muitas vezes nos mostra apenas as estradas seguras e conhecidas, omitindo os territórios da nossa verdadeira potencialidade. Depois vêm os hábitos. Os hábitos são as crenças em ação. São os trilhos que seguimos todos os dias, as rotinas que executamos sem pensar. Desde a forma como começamos o nosso dia até as reações que temos em uma discussão. Eles economizam nossa energia mental, mas também nos trancam em padrões de comportamento que reforçam nossas crenças limitantes. Cada hábito repetido é como um tijolo a mais no muro que nos cerca. E, finalmente, o medo. O medo é o cimento que une tudo. O medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo do desconhecido, o medo de não pertencer. Ele é o guardião que nos impede de questionar nossas crenças ou de quebrar nossos hábitos. O medo nos sussurra que é mais seguro ficar onde estamos, dentro dos limites familiares da nossa zona de conforto, mesmo que ela seja uma cela. Quando esses 3 elementos, crenças, hábitos e medo, operam em conjunto, o resultado é inevitável. Uma mente condicionada vive em piloto automático. Ela reage em vez de responder. Ela segue o fluxo em vez de criar seu próprio caminho. Viver em piloto automático é como dirigir por uma estrada familiar e de repente perceber que você não se lembra dos últimos quilômetros percorridos. Sua mente estava em outro lugar, enquanto seu corpo executava a tarefa. Agora, imagine viver a maior parte da sua vida assim. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir. As decisões importantes sobre carreira, relacionamentos, propósito, são tomadas com base no que é esperado, no que é seguro, no que os outros fazem. A voz da intuição é abafada pelo ruído das obrigações e das expectativas. A vida se torna uma série de caixas a serem marcadas, em vez de uma tela em branco a ser pintada. Nesse estado, não há espaço para a espontaneidade, para a criatividade, para a descoberta. A mente, em vez de ser uma ferramenta para explorar o mundo, torna-se uma gaiola que nos limita a uma versão pré-aprovada da realidade. Esta estrutura de controle interno, essa prisão sem grades, é o que podemos chamar de matrix mental.
E ela não é uma conspiração externa. É um sistema que cocriamos e mantemos, muitas vezes, sem perceber. É a soma total das narrativas culturais, das pressões sociais e, mais importante, das nossas próprias histórias internas que aceitamos como verdade. Ela se manifesta em nossa linguagem, nos eu não posso, eu não sei como, eu não mereço. Ela se revela em nossas escolhas, quando optamos pelo familiar em detrimento do transformador. Ela se solidifica em nossas emoções, quando assim ansiedade nos paralisa e o conformismo nos conforta. A matrix mental funciona assim. Ela nos apresenta um mundo de percepções limitadas e nos convence de que este é o único mundo que existe. Mas a chave para a liberdade não está em lutar contra o sistema, e sim em compreendê-lo, em aprender a ver os códigos que rodam em nossa própria mente. Você acredita que não pode, que não sabe, que não merece, repete padrões, obedece expectativas e chama isso de realidade. Vamos aprofundar um conceito central para a nossa jornada. A ideia de que muitas vezes, sem sequer nos darmos conta, vivemos dentro de limites que não são impostos pelo mundo exterior, mas sim construídos por nós mesmos. Sem perceber, você vive dentro de limites aprendidos. Esta frase, aparentemente simples, carrega o peso de uma das verdades mais profundas e, ao mesmo tempo, mais libertadoras sobre a condição humana. Imagine uma prisão. O que vem à sua mente? Grades de ferro, muros altos, guardas vigilantes. Uma estrutura física projetada para conter, para restringir o movimento. Agora, imagine uma prisão sem nada disso. Uma prisão cujas paredes são invisíveis, cujas grades são feitas de pensamentos e cujos guardas são as suas próprias crenças. Esta é a distinção fundamental que precisamos fazer. Não estamos falando de uma prisão física. Estamos falando de uma prisão de percepção. A prisão de percepção é o conjunto de todas as regras, suposições e histórias que você internalizou ao longo da vida. São as vozes da sua infância, as expectativas da sociedade, os fracassos do passado e os medos do futuro, todos cristalizados em um sistema de crenças que define o que você acredita ser possível. Ela opera de forma sutil. Não há um decreto oficial que diga você não pode fazer isso, ou você não é bom o suficiente para aquilo. Em vez disso, ela sussurra. Ela se manifesta como aquela sensação incômoda de que isso não é para mim, ou a conclusão automática de que eu nunca conseguiria aprender isso, ou a resignação de que as coisas são como são. E aqui reside o seu poder mais insidioso. Você não é impedido de sair. Não há uma força externa bloqueando o seu caminho. Se esta prisão fosse um campo aberto com uma pequena cerca no meio, você teria toda a liberdade para pular essa cerca e explorar o vasto território ao redor. A porta da cela, metaforicamente, está destrancada. Ninguém está segurando a chave, exceto você. O problema não é a existência da porta ou da fechadura. O problema é a crença de que a porta está trancada e que a chave é inalcançável. Então, como essa crença é instalada? Como somos convencidos a permanecer dentro dos limites? O mecanismo é a convicção. Você é convencido de que não existe saída. Essa convicção é nutrida diariamente por um processo de autorreforço. Seu cérebro, para economizar energia, adora padrões. Ele busca evidências que confirmem o que ele já acredita. Se você acredita que não é criativo, seu cérebro irá filtrar e destacar todas as vezes em que sua ideia não foi a melhor, enquanto ignora os momentos de brilhantismo. Se você acredita que o mundo é um lugar perigoso, você prestará mais atenção às notícias ruins e desconfiará da bondade genuína. Cada confirmação fortalece as paredes da prisão. Cada eu sabia
é mais um tijolo no muro. E com o tempo, você para de procurar por uma saída, porque a própria ideia de uma saída se torna absurda, uma fantasia. Você se acostuma com o espaço limitado, decora a sua cela e até mesmo encontra conforto na previsibilidade de suas 4 paredes invisíveis. Você aprende a chamar a sua prisão de realidade, de senso comum, de ser realista. E isso nos leva ao ponto mais crucial de todos. A matrix mais profunda, a prisão mais segura, é aquela que você defende sem questionar. É quando os limites aprendidos se tornam tão parte de você que você os defende como se fossem sua própria identidade. Quando alguém sugere que você poderia tentar um novo caminho, e sua resposta imediata é uma lista de razões pelas quais isso é impossível. Quando você ridiculariza aqueles que ousam sonhar diferente, chamando-os de ingênuos ou iludidos, nesse momento você não é mais um prisioneiro. Você se tornou o guarda da sua própria prisão. Você patrulha os corredores da sua mente, garantindo que nenhum pensamento de fuga possa sobreviver por muito tempo. Defender a prisão é o estágio final da internalização. É o sistema imunológico da sua percepção atacando qualquer ideia que ameace o status quo. É mais confortável defender o conhecido, por mais limitado que seja, do que enfrentar a vertigem e a incerteza do desconhecido. Mas a boa notícia é que a percepção, por sua própria natureza, é maleável. O primeiro passo para desmontar essa prisão não é tentar escapar, mas simplesmente reconhecer que ela existe. É começar a observar suas paredes. É perguntar: esta crença me serve? De onde ela veio? E o mais importante, e se ela não for verdade? Essa simples pergunta é a primeira rachadura no muro, a primeira fresta por onde a luz pode começar a entrar. Existe uma ideia, popularizada pela ficção e sussurrada em conversas profundas, de que despertar é um ato de ruptura, uma fuga dramática da realidade que conhecemos. Como se para encontrar a verdade precisássemos abandonar o mundo, rejeitar nossas vidas e nos desconectar de tudo e de todos. Mas e se essa busca por uma porta de saída for, na verdade, a maior de todas as distrações? E se o verdadeiro despertar não for sobre escapar de algo, mas sobre, pela primeira vez, realmente chegar? Despertar não é fugir do mundo. Pelo contrário, é fincar os pés firmemente no chão, abrir os olhos de uma maneira que nunca fizemos antes e, finalmente, ver. Ver o mundo como ele é, mas, mais importante, ver o mundo. É perceber os filtros pelos quais você o interpreta. Pense nesses filtros como lentes de contato invisíveis que você usa desde que nasceu. Lentes que não apenas corrigem sua visão, mas a colorem, a distorcem, a editam. Cada experiência que você viveu, cada lição que aprendeu, cada palavra que ouviu de seus pais, professores e amigos, tudo isso foi moído e transformado na matéria-prima dessas lentes. Suas crenças sobre o que é possível ou impossível, suas definições de sucesso e fracasso, seus medos mais profundos e suas esperanças mais secretas. Tudo isso compõe o seu filtro pessoal. Não existe uma visão pura da realidade. Cada um de nós caminha pelo mundo com um par de óculos único, que projeta sobre a tela da realidade a nossa própria versão dela. O problema não é ter filtros, todos temos. O problema é esquecer que eles existem. É acreditar que a cor que a lente projeta é a cor real do mundo. Essa estrutura de percepção, essa rede de crenças e padrões automáticos, é o que muitos chamam de Matrix. Não uma simulação de computador controlada por máquinas sencientes como no cinema. A metáfora é mais sutil e talvez mais poderosa. A Matrix da vida real não é externa, ela é interna.
é a arquitetura da nossa própria mente, construída com os tijolos da nossa cultura, da nossa educação e das nossas experiências. É o sistema operacional que roda em segundo plano, ditando a maioria das nossas reações, decisões e emoções sem que a gente perceba. É a voz que diz: você não é bom o suficiente. É o impulso que te faz checar o celular a cada 5 minutos. É a ansiedade que surge ao pensar em tentar algo novo. É a grade invisível de regras sociais que nos diz como devemos nos vestir, o que devemos querer e com quem devemos nos relacionar. Por isso, talvez a Matrix não seja algo do qual precisamos escapar. Tentar escapar dessa estrutura é como tentar fugir da sua própria mente. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. A luta contra a Matrix, a raiva, a negação, tudo isso apenas fortalece as suas paredes. Alimenta o sistema com a energia da sua resistência. Porque, ao lutar, você está validando a premissa de que existe um você aqui dentro e um sistema lá fora. Mas a verdade é que o sistema e você, por muito tempo, foram uma coisa só. As regras da Matrix se tornaram as suas regras. As limitações dela se tornaram as suas limitações. Escapar não é a resposta, porque não há para onde correr. Onde quer que você vá, sua mente e seus filtros irão com você. A verdadeira libertação não vem da fuga, mas da compreensão. A Matrix não é algo do qual precisamos escapar, mas algo que precisamos enxergar. Enxergar é o ato de acender a luz em um quarto que sempre esteve escuro. Você não destrói os móveis que estão lá. Você simplesmente se torna consciente de onde eles estão. Você para de tropeçar neles. Você aprende a navegar pelo espaço com intenção e clareza. Enxergar a sua própria matrix interna é exatamente isso. É observar seus pensamentos sem se identificar com eles. É questionar suas reações automáticas. É perguntar: essa crença é realmente minha? Ou eu a absorvi sem questionar? É perceber o filtro no momento em que ele atua. É ver a lente colorindo a sua percepção e, nesse momento de clareza, ganhar um poder imenso. O poder da escolha. A escolha de não acreditar no pensamento limitante. A escolha de não seguir o impulso automático. A escolha de conscientemente ver o mundo e a si mesmo de uma nova maneira. Este é o verdadeiro despertar. Não uma fuga, mas um profundo e corajoso ato de ver. Quando a consciência se amplia, o sistema não cai. Ele simplesmente deixa de ter poder sobre você.